Você já se deitou se sentindo super bem, só para acordar no outro dia com um baita problema de saúde que você nem imaginava? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Dona Maria, uma senhora de 71 anos que simplesmente desabou no chão do quarto, sem qualquer aviso. E olha, a verdade é que muita gente não faz ideia de que certos hábitos antes de dormir podem, na surdina, estar aumentando, e muito, o risco de sofrer um AVC. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou te mostrar quais são esses erros escondidos que você pode estar cometendo antes de dormir e que colocam sua saúde cerebral em risco. E claro, vou te ensinar também mudanças simples, práticas e que são comprovadas pela ciência para você começar a fazer ainda hoje e proteger sua saúde. Afinal, prevenir um AVC começa no seu quarto, não no hospital. Então fica comigo até o final, que esse papo aqui pode literalmente salvar sua vida. Agora bora começar. Você já parou para pensar o que acontece no seu corpo enquanto você dorme? Muita gente acha que dormir é só um momento de descanso, para recuperar as energias. E até é, mas para quem tem mais de 65 anos, o sono pode ser uma fase bem delicada. Isso porque, com o passar dos anos, o nosso corpo vai mudando e certos processos não funcionam tão bem como antes. Quando você se deita para dormir, seu corpo faz vários ajustes naturais. O coração começa a bater mais devagar, a pressão arterial diminui e sua respiração fica mais lenta e leve. Tudo isso para economizar energia e ajudar na recuperação do corpo. Esse processo é comandado pelo famoso sistema nervoso parasimpático, que é tipo aquele botão que coloca o corpo no modo descanso. Só que, para quem é mais jovem, isso rola tranquilo, sem problema nenhum. O problema é que, com o envelhecimento, essas mudanças podem ficar bem mais instáveis. A elasticidade dos vasos diminui, o coração não trabalha com a mesma eficiência e até a respiração fica diferente. Quer ver um exemplo? Em vez da pressão cair um pouquinho como seria normal, tem idoso que sofre uma queda brusca na pressão, chamada de hipotensão ortostática. E isso pode causar tontura, mal-estar e até desmaio, principalmente quando a pessoa levanta de forma repentina no meio da noite. Sem contar quem tem problemas como ronco forte ou apneia do sono, que é quando a respiração para e volta várias vezes durante a noite. Isso, meu amigo, é mais comum do que você imagina. Tem estudo que mostra que até 31% dos idosos podem ter apneia do sono sem nem saber. E tem mais. Dormir totalmente deitado, de barriga para cima, que muita gente acha confortável, pode ser bem perigoso para quem já tem os vasos mais frágeis ou problemas como pressão alta e circulação ruim. Isso porque, nessa posição, o sangue pode se acumular na região da cabeça, aumentando a pressão dentro do crânio. E aí, se a pessoa ainda tem apneia do sono, a coisa fica feia de vez. Durante a noite, os níveis de oxigênio no sangue despencam, a pressão sobe e desce feito uma montanha russa. E tudo isso sobrecarrega tanto o cérebro quanto o coração, justo na hora que eles deveriam estar descansando. Para você ter ideia, a Associação Americana de AVC afirma que quem tem apneia do sono tem até 4 vezes mais risco de sofrer um AVC. E não é para menos. Essas variações de oxigênio e pressão vão, aos poucos, danificando os vasos, gerando inflamação e aumentando muito o risco de formar coágulos, que são os principais culpados pelo AVC. Por isso, a gente precisa falar de uma coisa super importante: a hidratação antes de dormir. Parece besteira, mas faz toda a diferença. Beber água, claro, é fundamental, mas o que quase ninguém te conta é que o horário que você toma essa água faz toda a diferença, principalmente para quem já tem uma certa idade. Beber muita água antes de deitar pode sobrecarregar seu coração, sua bexiga e até seu cérebro. E isso te faz levantar várias vezes de madrugada para ir ao banheiro, quebrando o ciclo do sono e, de quebra, aumentando o risco de queda e de picos de pressão. Por isso, os especialistas recomendam seguir 3 regrinhas bem simples, mas muito poderosas. Primeira, para de tomar água pelo menos 90 minutos antes de deitar. Isso dá tempo suficiente para os rins processarem a água e você não fica levantando de madrugada. E olha que não é só papo, não.
Um estudo de 2014 mostrou que só essa prática já reduziu em 47% os despertares noturnos em idosos. Segunda regra: foque na hidratação durante o dia. Beba bastante água de manhã e até o meio da tarde. Isso garante que seu corpo fique bem hidratado, sem sobrecarregar na hora de dormir. A recomendação é tomar entre 1,7 e 2,2 litros de líquidos por dia, dependendo do seu peso, se você pratica atividades e até do clima. E a terceira dica é: escolha bem o que você vai beber perto da hora de dormir. Evite café, refrigerantes, álcool ou qualquer coisa com muito açúcar. Se bater aquela sede no fim da noite, a melhor pedida é um copo pequeno de água com uma pitada de sal rosa e umas gotinhas de limão. Essa mistura simples ajuda a manter os minerais equilibrados no corpo, sem sobrecarregar sua bexiga. Tudo isso ajuda, e muito, a melhorar sua circulação, estabilizar a pressão e te dar um sono realmente restaurador, além de diminuir bastante o risco de AVC. E se você acha que acabou? Não! Tem outro fator que quase ninguém presta atenção, mas que faz uma diferença absurda: a posição em que você dorme. E olha, isso é sério. Dormir de barriga para cima, completamente reto, parece confortável, né? Só que para quem tem mais de 65 anos, essa posição pode ser uma verdadeira armadilha. Quando você está deitado assim, reto, a gravidade não ajuda mais o sangue a descer da cabeça para o coração. Resultado: aumenta a pressão dentro do crânio. E isso é um baita risco para quem tem hipertensão, colesterol alto ou circulação comprometida. Para você ter uma ideia, um estudo de 2015 mostrou que dormir totalmente reto aumenta em 23% o risco de ter um AVC noturno em idosos, principalmente em quem já tem problema cardiovascular. E o pior é que dormir nessa posição também piora a apneia do sono, porque facilita o fechamento das vias aéreas, o que faz o oxigênio despencar e a pressão disparar de madrugada. É praticamente um combo de risco. A saída? Simples. Levanta um pouquinho a cabeça e o tronco, de 10 a 30 graus. Dá para fazer isso usando um travesseiro em formato de cunha, uma cama ajustável ou até empilhando bem as almofadas. Isso já ajuda, e muito, a aliviar a pressão no cérebro e ainda mantém as vias respiratórias mais abertas. E se quiser melhorar ainda mais, dormir de lado, especialmente sobre o lado esquerdo, traz benefícios gigantes. Estudos mostram que essa posição melhora a circulação, ajuda o cérebro a eliminar toxinas e até reduz a pressão sobre a veia cava, que é super importante para o retorno do sangue para o coração. Mas olha, não para por aí não. Outro detalhe que muita gente nem imagina é que o próprio ambiente do seu quarto pode estar te colocando em risco. Mesmo que você cuide direitinho da sua saúde, tome seus remédios, controle a pressão e mantenha uma vida ativa. Acredite, coisas simples como temperatura, iluminação e até os aparelhos eletrônicos que você tem no quarto fazem uma diferença absurda na sua saúde, principalmente para quem já está na terceira idade. Vamos começar pela temperatura. Sabe aquela mania de deixar o quarto bem quentinho para não sentir frio? Pois é, isso pode ser um problemão. Quando o quarto está quente demais, seu corpo precisa trabalhar mais para regular a temperatura interna, e isso faz sua frequência cardíaca subir, junto com a pressão. E justamente à noite, quando era para esses dois estarem bem estáveis, te ajudando a ter um sono reparador. Tem um estudo de 2018 que mostrou que tanto ambientes muito frios quanto muito quentes aumentam o risco de AVC, porque o corpo fica lutando para se ajustar às mudanças de temperatura. A faixa ideal para dormir, segundo os especialistas, é entre 15 e 19 graus Celsius. Nesse intervalo, o corpo relaxa melhor, os vasos sanguíneos dilatam e isso ajuda a reduzir picos de pressão, além de melhorar a qualidade do sono. Agora, bora falar da iluminação. A luz azul, que vem dos celulares, tablets, TVs e computadores, é um verdadeiro veneno para quem quer dormir bem e proteger o cérebro. Essa luz bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio que faz seu corpo entender que é hora de descansar. E pior, a melatonina não só regula o sono, como também tem ação antioxidante, protegendo as células do cérebro contra danos.
Um estudo de 2019 mostrou que níveis baixos de melatonina estão diretamente ligados a piores resultados em pacientes que sofreram AVC. Então, se você tem o costume de ficar mexendo no celular na cama, é hora de repensar isso. O ideal é desligar qualquer tela pelo menos 1 hora antes de deitar. Se não der, ativa o modo noturno ou usa aqueles filtros de luz azul que já vem na maioria dos celulares e computadores hoje em dia. Outra dica top é usar lâmpadas de cor âmbar à noite, que têm uma luz mais quente e não atrapalham tanto a produção de melatonina como as luzes brancas ou azuladas. E, se possível, deixe seu quarto bem escurinho na hora de dormir. Pode usar cortina blackout, máscara de dormir, o que for mais confortável para você. E agora vem um ponto que pouca gente dá bola, mas que é seríssimo. Os eletrônicos no quarto. Wi-Fi ligado, celular carregando na cabeceira, relógio digital piscando. Tudo isso emite campos eletromagnéticos, que, embora a ciência ainda esteja estudando os efeitos a longo prazo, já existem indícios de que eles podem sim afetar a qualidade do sono, principalmente em quem é mais sensível, como os idosos. Esses campos podem interferir nos ritmos naturais do corpo, bagunçando desde a produção de melatonina até a estabilidade do sistema nervoso. Tem um estudo de 2020 que mostrou que pessoas expostas a esses campos durante a noite tinham mais despertares, sono mais leve e até variações maiores na pressão arterial. Por isso, a regra é clara: deixa o celular no modo avião enquanto dorme. Se usa o celular como despertador, não tem problema, o modo avião funciona para isso. Outra coisa, se puder, desligue o roteador do Wi-Fi antes de dormir, ou no mínimo, mantenha ele bem longe do quarto. Também vale trocar o relógio digital por um modelo analógico, desses de ponteiro, que não emite nenhum tipo de sinal. E sabe aquele telefone sem fio que fica no quarto? Melhor tirar também. A base dele fica emitindo sinal o tempo inteiro, mesmo quando não está em uso. Cada pequena mudança dessa soma muito para melhorar a qualidade do seu sono e, consequentemente, proteger seu cérebro e seu coração. Mas não para por aí não. Existem também alguns rituais noturnos, que são tiro e queda, para ajudar a proteger seu cérebro enquanto você dorme. São hábitos simples, rápidos e que qualquer pessoa pode fazer sem gastar quase nada. O primeiro deles é o relaxamento neurológico. Antes de deitar, reserve 5 minutinhos para fazer alguns movimentos leves, focando no pescoço e nos ombros, que são áreas onde a gente acumula muita tensão. É bem simples. Faz 10 giros de ombro para frente, depois 10 para trás. Depois, inclina devagar a cabeça para cada lado. Segura alguns segundos. Depois leva o queixo para o peito e levanta de novo. Isso ativa o nervo vago, que ajuda a reduzir a pressão, acalmar os batimentos e colocar seu corpo no modo descanso. Se quiser potencializar, junta esses movimentos com uma respiração bem profunda. Puxa o ar pelo nariz contando até 4, segura o ar por mais 4 segundos e solta bem devagar pela boca, contando até 6. Faz isso umas 4 ou 5 vezes e você vai ver como o corpo já começa a desacelerar na hora. O segundo ritual é elevar as pernas antes de dormir. Isso mesmo, deita na cama e apoia as pernas numa pilha de almofadas ou até na parede, de forma que fiquem mais altas que o nível do coração. E fica assim de 5 a 10 minutinhos. Isso ajuda o sangue das pernas a voltar para o coração, alivia o inchaço e melhora muito a circulação. Tem estudo que mostra que idosos que fazem isso regularmente têm menos pressão alta pela manhã e até reduzem aqueles incômodos como câimbras noturnas. O terceiro ritual é criar um gatilho sensorial que sinaliza para o seu cérebro que está na hora de dormir. Pode ser acender um difusor com óleo essencial de lavanda, que é ótimo para acalmar, colocar uma musiquinha relaxante, tipo som de ondas do mar, ou até fazer uma automassagem rápida nas mãos e nas pernas com um pouco de óleo de alecrim ou magnésio. O mais importante é que você repita isso todos os dias. O cérebro entende que quando aquele cheiro aparece ou aquele som toca, é hora de desligar.
Tem pesquisa que mostra que quem faz isso dorme até 28% mais rápido e acorda 22% menos durante a noite. Se for usar óleo essencial, não esquece de diluir ele num óleo vegetal tipo óleo de amêndoas, para não irritar a pele, tá bom? Agora, segura que vem uma parte super séria. As combinações de remédios e suplementos que, sem você perceber, podem aumentar, e muito o risco de AVC, especialmente se você toma à noite. Olha, essa parte aqui é muito séria e quase ninguém fala sobre isso. Existem combinações de medicamentos e suplementos que, se você toma sem saber dos riscos, podem aumentar silenciosamente as chances de ter um AVC. E o perigo fica ainda maior quando esses remédios são tomados à noite, justamente no momento em que o corpo deveria estar descansando e estabilizando suas funções. A primeira combinação perigosa é de remédios para pressão alta com diuréticos, aqueles que ajudam a eliminar o excesso de líquidos. Muita gente toma os dois juntos antes de dormir, achando que está tudo certo. Só que aí acontece o seguinte: durante o sono, sua pressão naturalmente já cai. Se você ainda toma um diurético nesse horário, essa pressão pode despencar de vez, provocando o que os médicos chamam de hipotensão noturna. Isso é extremamente perigoso porque reduz o fluxo de sangue para o cérebro, principalmente nas primeiras horas da manhã, que é justamente quando os casos de AVC costumam ser mais comuns. E não é papo, não. Tem um estudo de 1998 que provou que quem toma diurético à noite tem o dobro de chances de acordar com tontura, desequilíbrio e até sofrer um desmaio. O que fazer? Conversa com seu médico. Pergunta se dá para mudar o horário do diurético para manhã ou início da tarde. Assim, seu corpo tem tempo de processar os líquidos antes de você dormir. E mais, se você ainda não tem, vale muito a pena investir num medidor de pressão de pulso para acompanhar como estão suas medidas durante a noite. É fundamental manter a pressão mesmo dormindo acima de 90/60 para não correr risco. A segunda combinação que acende um baita alerta é o uso de remédios para dormir junto com antialérgicos, aqueles que têm efeito sedativo, tipo o famoso anti, para rinite ou alergia. Sabe aquele comprimido para dormir que o médico receitou e você acha que pode combinar com um antialérgico qualquer? Pois é, essa dupla faz seu sistema respiratório desacelerar tanto que pode cair o nível de oxigênio no sangue, especialmente se você tem apneia do sono. E muitas vezes nem sabe. Resultado: aumenta o risco de confusão mental, quedas no meio da noite e, claro, AVC. E olha que isso está mais que comprovado. Um estudo de 2016 mostrou que essa combinação triplica o risco de sintomas semelhantes ao de um AVC em pessoas com mais de 70 anos. Solução: prioriza tudo aquilo que te ajuda a dormir naturalmente, como aqueles rituais que a gente já falou aqui. Se realmente precisar de medicação, peça para o seu médico avaliar todos os remédios que você está tomando, para ver se não tem interação perigosa. E se for o caso, uma alternativa bem mais segura é usar a melatonina em baixas doses, mas sempre com acompanhamento profissional. A terceira mistura que dá problema é tomar anticoagulantes, tipo varfarina ou clopidogrel, junto com suplementos como óleo de peixe, ômega 3 ou até cúrcuma. Isso porque tanto o remédio quanto esses suplementos afinam o sangue e, quando combinados, deixam ele fino demais, aumentando o risco de sangramentos internos, inclusive no cérebro, o que pode causar um AVC hemorrágico. Um estudo gigantesco de 2018 alertou que muita gente subestima o efeito desses suplementos naturais. E aí está o perigo, porque, por serem naturais, as pessoas acham que não fazem mal, quando na verdade o risco é real. Então, atenção máxima. Fale sempre para o seu médico sobre todos os suplementos que você toma, mesmo aqueles que parecem inofensivos. Se você faz uso de anticoagulantes, é fundamental fazer exames periódicos, como o INR, para monitorar se o sangue está na espessura correta. E caso precise muito tomar ômega 3, por exemplo, o próprio médico vai te orientar sobre a quantidade certa. Outra cilada é o uso de estatinas, remédios para baixar colesterol, combinado com toranja, grapefruit ou qualquer suplemento que tenha essa fruta.
Esse combo bloqueia uma enzima do fígado que é responsável por metabolizar o remédio. Resultado? A quantidade do remédio dispara no sangue, o que pode sobrecarregar o fígado, causar dores musculares fortíssimas e, pasme, elevar a pressão e o risco de AVC. E detalhe, não é só o suco da fruta, não. Isso vale para suplementos, cápsulas e até cosméticos que tenham derivados dessa fruta. A melhor saída é evitar completamente a toranja se você toma estatina. Simples assim. E claro, sempre leia as bulas e os rótulos dos suplementos que você usa. E para fechar essa lista, vem uma combinação que parece super inocente, mas que é uma bomba relógio. Antidepressivos, como sertralina ou duloxetina, junto com fitoterápicos calmantes, tipo a famosa erva de São João ou até o CBD, aquele composto extraído da cannabis. O problema é que quando você mistura esses dois, seus níveis de serotonina podem disparar, gerando uma condição perigosíssima chamada síndrome serotoninérgica. Isso provoca agitação, pressão alta, tremores e, sim, pode levar ao AVC. Além disso, a erva de São João bagunça o metabolismo de outros remédios, inclusive anticoagulantes. Um estudo de 2019 deixou isso bem claro. Idosos que usam antidepressivos junto com esses fitoterápicos estão correndo um risco enorme e muitas vezes nem sabem. O que fazer? Simples. Sempre informe ao seu médico sobre qualquer suplemento que você esteja usando. E se você toma antidepressivo, fuja da erva de São João. Já o CBD só deve ser usado se for realmente necessário e sempre, mas sempre, sob orientação médica e começando por doses bem pequenas. Então, tá aí. Tudo isso que eu te mostrei aqui hoje são coisas simples, ajustes que você pode começar a fazer hoje mesmo para reduzir, e muito, seu risco de AVC. Seja mudando a posição que você dorme, cuidando do ambiente do seu quarto, acertando a hidratação ou até revisando seus remédios, o mais importante é entender que pequenos hábitos fazem uma diferença enorme na sua saúde. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E me conta aí nos comentários, qual dessas dicas você vai começar a colocar em prática hoje mesmo? Bora cuidar da nossa saúde juntos.